180 graus. Olá, eu sou o André e este é o 180 graus, é a virada da sua vida. E eu tenho um amigo, o nome dele é César, ele sempre foi muito envolvido com a política, sabe, Saião? Gostava, ele fazia passeata, Suzy, conhecia várias autoridades, estava sempre lá e já conhecia até os meandros, como o pessoal diz, né? E ele sempre estava envolvido em eventos políticos, em eleições. Comício. Exatamente, estava assim mesmo. Comiciando. Sabe por quê? Ele achava que na política era que a gente ia conseguir resolver os problemas do mundo. Então não importava o que você fizesse aqui, se você não se envolvesse com política, nada ia dar muito certo, Suzy, na cabeça do César, né? Que coisa, hein? Eu tenho uma pessoa, né, a Aurora, eu conheço, e ela é totalmente contrária. Ela detesta a política, né? Foge de tudo. E é engraçado que ela achava que realmente não servia pra nada. A política não serve, não vai resolver a vida de ninguém. É impossível alguém fazer alguma coisa pensando na sociedade como um todo. Na verdade, é assim, é aquele negócio, cada um por si e Deus por todos. O que você acha, Sayão? Olha, Suzy, eu já vi gente pior que acha que é cada um por si e Deus contra todos. O negócio é bravo, né? Aí tá pior. Ela ainda era Aurora, né? Essa outra pessoa que era o poente, entendeu? O negócio é terrível. Olha, a verdade é que a gente não pode, assim, né, ter uma atitude, talvez assim, de achar que a política resolve até mesmo os problemas mais profundos do nosso coração, mas também a gente não pode deixar de entender que a política tem uma influência direta, tem ligado com a sociedade, né? Já dizia o nosso amigo Aristóteles que o homem é um animal político e, portanto, isso precisa ser considerado porque ela deve ser influenciada pela vida dos que estão no reino. Falando nisso, atenção, teve um país, uma nação onde os cristãos entenderam isso e olha, eles resolveram agir e fizeram toda a diferença. Vocês estão curiosos, querendo saber? Na política, mas eu não vou contar, você fique ligado e vocês também, porque é sobre isso que vamos falar aqui hoje no 180 graus. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença e pode causar mudanças até na política. Suzy, Oi. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nessa foto bonita. Nossa, olha que bacana. Foto bonita mesmo, hein? Sabe onde é isso aqui, ó? Onde? Fortaleza. Não, Sayão. Havaí. Não, também não. Recife. Estão errando. Não, Floripa. O que é isso? Ilhas Fiji. Quem que finge? Não, Quem ninguém finge nada. Não, que As isso? Ilhas Fiji não é nenhum fingimento, é verdade. Olha que água limpinha. É lindo, hein? Maravilhoso. Paradisíaco, entendeu? Não, Olha. Isso é Photoshop, André. Não, negativo. Aqui dizem que não, mas olha, pelo menos pelas fotos aqui, eu tô com vontade de passar minhas férias lá. Olha que praias belíssimas. Bonito, já falaram hein? pra mim que é mesmo. lugar pra fazer mergulho, é um dos melhores que tem. Opa! Coisa, hein? Dá pra tomar um belo sol, comida boa, né? Diferenciada. Aliás, eu acho que quem mora lá é um sortudo. Já pensou? Se acordar e dar de cara com aquele céu azul, aquela água cristalina, aquelas casinhas assim, rústicas, diferentes, em Saião. Sem trânsito. Opa! É melhor. Aí, beleza. Aí, maravilha. Acho que nem precisa usar carro. Vamos gravar o próximo 180 Vamos lá? lá. Vamos lá? Poxa, vamos pra lá então, Saião? André, só procurar minha mala aqui para ver se eu pego a mochila. Vamos lá, vamos conversar. Olha, você encheu a bola, não só encheu, como levantou a bola das Ilhas Fiji, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se a gente... Você fez uma cara estranha agora. Se a gente guarda a mala ou se a gente leva, né? Por quê? Que você tá A escondendo? verdade é que a história política das Ilhas Fiji não é tão maravilhosa assim como as belas praias que você viu no computador, não. Sério? O negócio lá foi complicado, André, não faz muito tempo, esse pequeno arquipélago lá do Pacífico, eles quase entram em guerra civil. É mesmo? Né? Onde já se viu uma coisa dessa, né? Complicado. A coisa ficou feia, Suzy. Olha, André, o povo aí passou por um momento difícil, mas olha só,
o povo que teve aquele encontro com Jesus, que Sim. vivia nessa sintonia com Deus, eles resolveram tomar uma atitude, né? Como acontece em muitos lugares onde a própria comunidade cristã é desunida, né? Tem um relacionamento meio prejudicado, eles se arrependeram desse tipo de erro, começaram a trabalhar em conjunto, Suzy, começaram a orar. André, falando sobre a vontade de Jesus, houve perdão, foi bonito demais, reconhecimento de erro, compaixão, amor pelo próximo, foi um negócio espetacular, Suzy. Que coisa, hein, Sayão? Pois é. Pensando assim, né, assim, a gente tem que repensar um pouco, que para quem não acredita no poder da oração, ainda mais de um povo unido, né, orando junto. Que coisa. Com certeza, aí a oração é muito mais forte do que armas. Você pegar em armas e sair para a guerra, não é verdade? É verdade. E isso aí foi um fato muito, assim, visível e concreto nas Ilhas Fiji, não é, André? Não é, Sayão? É verdade. E a coisa foi tão forte, gente, que, como você falou, Sayão, os políticos começaram a ir ao público, sabe assim? Como é que é? Ir ao público reconhecendo os erros. Não, peraí. Os políticos reconheceram os seus Fala de novo. Exato. Os políticos foram a público para reconhecer o que tinham feito de errado. Exatamente. Aí, e mais ainda, peraí, André, belisca aqui para ver se está tudo certo. E mais ainda, gente, chamando o povo para amar Deus. Olha só, hein? Perdoar os outros, praticar compaixão. Que coisa impressionante, né? E a coisa nem parou por aí, olha só. A atitude dos cristãos fez toda a diferença. Olha, Suzy, o que a gente vê aí, né? Quando Deus age, é tão bonito que ele muda até mesmo uma nação inteira, né? A história de um povo, como foi o caso aí com as Ilhas Fiji. O arquipélago foi tomado pelo poder de Deus, um poder transformador. E eu não ia nem falar nada para vocês, mas eu tive oportunidade de escutar uma pessoa que participou disso falando ao vivo. Olha, realmente um negócio muito especial que a gente assim sentia o impacto que teve na vida dele e na nação, né? E isso começa como? Coisa pequena, né? Atitudes das pessoas no seu dia a dia, quando isso é genuíno, é verdadeiro. Então você vê, né? Quando alguém reconhece o seu erro, né? O político está numa posição, ele se arrepende. E numa posição que normalmente o pessoal fala que ele não deve reconhecer as fraquezas dele. Aí e ele resolve fazer isso. É uma coisa impressionante, né? Isso vai atingindo todas as camadas da sociedade. Eu ouvi um testemunho de alguém dizendo, puxa, mas se o fulano está dizendo isso, é porque realmente a coisa é séria. Então também vou mudar a minha atitude. Puxa. E aí quero saber, né? Assunto de política é poder, né? Não existe nenhum poder humano que resista ao poder de Deus, que é principalmente demonstrado pelas pessoas que creem nele e têm a atitude que o Espírito de Deus deseja em nós. Pessoal, é simplesmente impressionante. 180 graus, a virada da sua vida. Gente, que avivamento nas Ilhas Fiji, hein? Avivamento, essa palavra avivamento. É boa. Que legal. Olha só, que incrível, né? É a hostilidade, perigo de uma guerra civil. Olha só, isso acabando por causa de oração, de gente se arrependendo. E aí traz um período de paz. Olha, mas mais incrível que aconteceu é que as pessoas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E aí abandonaram superstições, as crendices e buscaram a Deus de verdade. Puxa, e as eleições, gente, olha, vocês sabem como é que a eleição é, né? É complicado, eleições foram pacíficas e o país passou por um período assim de total estabilidade. Que beleza, hein? Isso me faz lembrar uma coisa muito impressionante que até aparece na Bíblia, nossa velha amiga, né? Em Salmo 33, 12 diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor Deus como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Não é lindo? É bonito demais. Feliz é a nação, né? É muito feliz a nação. De fato, né? A gente vai ver aí, Suzy, com a sua observação a respeito, né, de como é que a coisa aconteceu lá.
A gente, às vezes, fica pensando, né, que mexer com política é quase que uma coisa errada, né? Né, André? Você já mesmo. Não viu, né? Então, sim, várias vezes. Aliás, eu já pensei assim. Parece que falou em político, você está impuro, né? Mas, veja bem, né? A política se torna impura quando gente que tem ideias impuras toma conta dela, né? Ela tem a ver com a nossa vida, com quanto a gente vai pagar de imposto, com tanto que a gente vai ter de educação, com as nossas escolhas futuras, né? Imagina só, sem essa realidade política, prejudica-se educação, saúde, né? Segurança, tudo isso. E a gente vai ver que não podemos pensar assim, porque, olha, se tinha um lugar que era sujo, complicado, contaminado, absurdamente aí, né, fora dos padrões de Deus, era a Babilônia. Nossa, pois Deus não botou um representante dele na política da Babilônia. Nosso Sério, amigo Senhor? Daniel, André. Sim. Conhece, né, Suzy, a história de Claro, Daniel? Pois claro, então, impressionante. ele fez toda a diferença. E André, o que você acha dessa história? Não é legal a história do Daniel? Pois é, Sayão. Eu lembro da história do Daniel. Eu lembro também da história de outro personagem da Bíblia que, assim, entrou pra política e ouvindo sobre a história dele recentemente, eu fiquei impressionado. É a história de José. José que se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Pois é. Ele só ficava abaixo do faraó. E isso, assim, no Egito que também era complicado, tanto ou mais do que a Babilônia, né? E ele diz, né, que ele foi enviado para esse meio político para salvar a vida das pessoas com grande livramento, porque ele previu uma seca e usou da política para poder impedir que aquela seca prejudicasse o país e ainda salvou a família dele. Que coisa, Quer dizer, né? Deus usou a política para salvar o povo escolhido dele, que estava lá representado por José. Sayão, não dá pra gente dizer que a gente não pode, de jeito nenhum, se envolver com política, né? Pois é, André. Ó, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. Ah, maravilha. Você falou de Daniel e a gente falou sobre Daniel, né? Falou sobre José. Nada como terminar, né, a discussão do dia falando de Neemias. Neemias foi um outro cara impressionante. Trabalhando para o rei da Pérsia, ele, totalmente envolvido na política local, se tornou o responsável, Suzy, pela reconstrução dos muros de Jerusalém. E olha, André, foi um negócio impressionante, porque ele vai mostrar para a gente o que é uma boa administração política, como é que a gente lida com conflitos, com até de certa forma com a corrupção, com a oposição indevida. Neemias, ele fez toda a diferença e cumpriu o propósito para o povo dele por meio da política naquele tempo. Por isso, a gente quer pensar sobre isso, dizendo para todos aqueles que nos ouvem que Deus precisa sim de enviados que conheçam o reino na área da política para fazer desse mundo um lugar melhor. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Salmo 33, versículo 12. Estamos encerrando aqui os 180 graus e vamos lembrar, não existe lugar impuro o suficiente onde Deus não possa usar você para fazer a diferença. Eu sou a Suzy aqui no 180 graus se despedindo e lembre-se que uma pessoa de Deus pode fazer muita diferença porque é Ele que está à frente de tudo. Este foi o 180 graus de hoje. Aqui quem se despede é Luiz Sayão. Como você sabe, o reino de Deus precisa entrar em ação. Por isso, nada melhor do que ter gente boa na política para fazer diferença para a nação. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.